tirar. Desliga, tu não... Boa noite. Tem que dar uma conferida no som, né? Pra nós ver se está funcionando certinho. Boa noite, que bom mais uma vez nós podemos reunir. Hoje nós vamos falar um pouquinho novamente a respeito do Salmo Sermão do Monte, Mateus 5. Chegamos ao versículo 29 e 30 e nós vamos estudar hoje um pouquinho a respeito disso. Nós vamos escutar uma musiquinha, enquanto isso você vai chamando as pessoas, vai compartilhando a live para que as pessoas possam participar junto conosco e ser abençoadas junto com a palavra de Deus. Vamos ouvir uma música então. Vai marcando as pessoas. Vai marcando o pessoal, vai chamando o pessoal para participar junto conosco. Hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito da mortificação do pecado. Nós temos que mortificar Gostaria que vocês participassem junto, fazendo perguntas, fazendo comentários a respeito do assunto, que é um assunto muito... Cara, ele bate muito contra o que nós somos. Ontem foi falado aqui a respeito da depravação total do homem e nós vemos isso. E nós vemos que o homem cada vez mais ele tem se afundado. Então que nós possamos mudar de vida. Leonel, tu quer falar a respeito de se tem alguém aí, quem já está, que aí enquanto isso eu vou marcando aqui o... Tá, eu vou falar junto. Isso, vai falando aí então. Eu, a Cássia, a mãe, a avó Comarina. Ô mãe, que bom tá aí, mãe. Deixa eu ver aqui mais aqui. A Rose Elixer. A Rose, esposa do... Isso, seu irmão. O Marcelo, ali da Batista, lembra? Aham. Que bom tá aí. Deixa eu ver. Aqui não tá falando todo mundo, mas aqui pra mim mostrou que entrou a Ana Carolina, uma amiga minha. Amém. Que bom tá aí, menina. E acho que por enquanto são as pessoas. Aqui tá aparecendo aqui, ali tem 7 pessoas online, mas não tá mostrando todo mundo. Se alguém não foi
não recebeu oi e gostaria de... Dá um pode oi. dar um oi. Dá um oi aí que a gente consegue ver quem tá aí. Ó, deixa eu baixar o volume aqui. Vamos baixar aqui. A Dilson tá marcando já, o Leonel tá marcando. Tem que marcar ele. Deixa eu só marcar Emanuele aqui, que é Emanuele Saturnino. Emanuele. Isso aí. E o Wilson, que você viu os pés para me marcar. Wilson. Isso aí. Vamos começar. Tem que marcar o Henrique já. Marcou o Henrique? Aqui. Então tá. Vamos começar o nosso estudo. Deixa eu aqui. Isso aí. Falar um pouquinho a respeito. Na realidade, nós estamos estudando o Mateus 5, 29 e 30. Nós estamos no bloco do 27 ao 30, que fala a respeito da pecaminosidade do pecado, que diz ali: não adulterarás, e a gente está discorrendo, já tem 2 semanas, 4 semanas, né? Foi 2 vezes 2 semanas na pecaminosidade do pecado e agora 2 semanas na mortificação do pecado. Então nós estamos discorrendo a respeito do pecado, já essa é a 4ª semana, porque é um assunto muito, 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 muito pesado. Vamos ler então o versículo 29 e 30 do Mateus 5, que diz para nós o seguinte: portanto, se o seu olho direito te escandalizar, arranca-o, tira-o para longe de ti, pois é melhor que tu perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca que todo o teu corpo. É uma palavra bastante forte, só para a gente ter uma lembrança mais ou menos do que nós falamos a semana passada. Nós falamos que por mais valioso que seja qualquer coisa, se ela servir de armadilha e nos levar a tropeçar, nós temos que arrancar isso de perto de nós, nós temos que nos desfazer disso. Às vezes tem coisas que na vida da gente que trazem alguma satisfação, que nós temos que abrir mão disso, porque isso faz alguma coisa errada para a nossa comunhão com Deus. Tem coisas que às vezes não parecem tão errado, sabe? A palavra de Deus diz para nós assim, ó: o pecado que está em nós e as coisas que nos rodeiam. Às vezes a gente acha que o pecado é um problema, mas as coisas que nos rodeiam é muito grande também na vida da gente. Que às vezes as coisas que estão nos rodeando, mesmo que nós não venhamos a pecar, essas coisas que estão acontecendo na volta da gente tiram a nossa atenção do Pai. Então muitas vezes, vamos usar assim, eu preciso, a minha empresa abriu a vaga para um cargo maior do que eu estou, e isso vai ser bom para mim. Só que para eu conseguir esse cargo, eu teria que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão, que eu digo assim, meu tempo de estudo, meu tempo com Deus, eu teria que entregar totalmente por uma parte de tempo naquele momento, naquilo, para eu conseguir investir, para conseguir melhorar de vida. E isso me afasta de Deus. Às vezes coisas que são boas para a minha vida me afastam de Deus. Então eu tenho que ter um cuidado extremo. Por isso que a gente tem que cuidar a respeito da pecaminosidade do pecado, sabe? E a gente não trata isso com tanta seriedade porque a gente acha que não é pecado. E infelizmente isso nos afasta de Deus. E qualquer coisa que nos afasta de Deus é problema. Nós devemos perceber tanto a natureza do pecado quanto a consequência do pecado na nossa vida. Que muitas vezes nós achamos que não vai dar nada, né? A gente até estava comentando a respeito que o coronavírus aí, ele está tendo um crescimento bastante grande e nós aqui em Santa Catarina, nós não vimos isso ainda, porque nós tivemos uma ação preventiva há 50 dias atrás. Foi fechado
Então o vírus não demorou para chegar aqui, ao contrário do que já está acontecendo em Manaus, no Paraná. Então, por a gente estar nessa inércia, por a gente ter pouca contaminação, as pessoas não estão levando a sério. E aí a gente vê o que a gente vê, por exemplo, quando abriu o Shopping Tubarão, o pessoal fazendo festa, o pessoal fazendo carreata para abrir as coisas. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fechar e não pode, tem que se isolar completamente. Não é isso. Mas nós temos que nos cuidar com todas as nossas forças, porque mesmo que nós sejamos imunes, que nós temos uma imunidade grande, as pessoas que estão na nossa volta, a gente não sabe como é que é a situação dessa pessoa. E se nós contaminar qualquer uma dessas pessoas, a culpa é nossa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, assim, eu falei na semana passada que nós deveríamos ter um óculos espiritual, ou seja, para a gente olhar, para quando a gente olhar para alguma coisa, a gente já notar que aquilo é pecado e nos afastar dela o mais rápido possível. Jó 1:1 diz assim, ó, existia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso é ser íntegro, é a gente se desviar do mal. Qualquer coisa que pareça mal, nós corremos longe. Nós não podemos dar a oportunidade do pecado bater a nossa porta. E se ele bater a nossa porta, nós temos que correr longe disso. Nós temos que ter como é que eu posso dizer, um alarme instalado em nós, que quando tocar, a gente sai correndo, né? Nós deveríamos ter isso, e na realidade nós temos o Espírito Santo que nos avisa. Só que às vezes a gente minha mãe dizia que a gente fazia ouvido de mercador, que o mercador está falando, quer dizer, tu conversa com o mercador e ele não está nem aí. O mercador é o cara que vende no mercado, né? Tu vai lá, tu conversa com ele, ele fala, e tu pode falar o que tu quiser, que não vai atrapalhar a venda dele. E às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Deus está dizendo para nós, não vai por aí, não faz isso, não faz aquele outro. E nós estamos metendo o pé pelas mãos, estamos fazendo. Às vezes, mesmo nós não cometendo o ato pecaminoso, nós continuamos sendo pecadores. Então, assim, nós temos o pecado dentro de nós temos o pecado encravado dentro de nós lemos isso a semana passada em Romanos, a semana retrasada em Romanos 7, que Paulo diz que o bem que eu não quero fazer, esse eu faço. E o mal que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço o mal que eu não quero, já não é eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Então o pecado habita em mim, o erro habita em mim, isso desde a época adâmica. Então assim, o pecado já foi encroado dentro de nós, foi colocado dentro de nós lá na época de Adão. Então nós temos o pecado dentro de nós e nós temos que correr para isso. E a gente sabe, a gente viu a semana passada que pecado é pecado independente do tamanho. Ou seja, se nós roubarmos 10 centavos ou se nós roubarmos 2 milhões de reais, é pecado igual. Os dois foram errados. E a consequência aí pode ser diferente aqui nessa terra. Só que para Cristo, tu roubar 10 centavos, tu roubar 2 milhões de reais, ou tu pensar em roubar, é a mesma coisa. Nós estamos com o nosso coração cheio de maldade. E isso que essa palavra quis dizer para nós. Nós temos que entender que o pecado é grave, o pecado é gravíssimo, que pecado é pecado sempre e vai ser sempre pecado. Não adianta nada nós acharmos que, se eu fizer assim, 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 não vai ser. Sabe, às vezes tem pessoas que vêm e perguntam para nós assim, fazer tal coisa é pecado? Cara, se tu está me fazendo essa pergunta, é porque é pecado, entende? Nós temos um termômetro moral dentro da gente que mostra para nós o que nós fizemos errado. Nós vemos isso numa criança. Por exemplo, tu pega uma criança de 6 meses, 8 meses, 1 ano, ela sabe que não pode bater, mesmo tu não dizendo, mas quando ela bate, ela esconde a mão.
Então, assim, desde pequenos nós já temos essa mania de esconder as coisas que nós fizemos, esconder as coisas ruins que nós fizemos. Então a gente sabe o que é pecado. Então, se tu está perguntando se tal coisa é pecado, eu acho que tu deve averiguar dentro de ti e olhar para dentro de ti. Se aquilo não vai te trazer paz, não faça. Sabe, porque se não trouxer paz... A semana passada foi conversado um pouco a respeito de... mas não foi na segunda, a respeito de tatuagem, né? Então, assim, foi quarta-feira passada. Foi na quarta. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam a respeito de tatuagem, as pessoas às vezes perguntam a respeito de piercing, a respeito de brinco, a respeito de maquiagem, a respeito de cortar cabelo, a respeito de... Tem N coisas que as pessoas perguntam se isso pode ou se isso não pode. Eu não posso... É complicado a gente dizer pode, é complicado a gente dizer não pode, entende? Porque... eu acho que isso vai mais dentro da gente do que fora da gente. E outra coisa, qualquer coisa que não seja heresia, eu acho que não tem problema de fazer, desde que não seja heresia. Alguma coisa que afronte o que está escrito na Bíblia. Aí tu vai perguntar, vamos lá, então pode tatuagem? Ao meu ponto de vista, não se deve fazer tatuagem. Isso ao meu ponto de vista. Aí de repente tu vai conversar com outro pastor e o pastor vai dizer, cara, eu não tenho problema nenhum. E assim, isso são diferenças teológicas. Então, assim, em diferenças teológicas, não tem como a gente dizer, porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro lado, um acha que é assim, o outro acha que é assado, um tem que guardar isso, o outro tem que guardar aquele outro. Então, vai mudar alguma coisa na tua salvação? Não. Então, é só uma diferença teológica. Já que a gente entrou no assunto de divergência teológica, uma pessoa que eu posso citar e aproveitar para dizer que entrou na live é o tio Coca, que é uma pessoa que eu aprendi muito com ele, muito mesmo. O pai, que eu tinha muita divergência teológica dele, ainda tenho algumas, mas bem menos. Mas o diálogo é uma coisa que divergência teológica acrescenta, sabe? Sim. A gente até brincava que passou uns 2, 3 anos que eu, o pai e o tio Coca, a gente se via, a gente passava o dia inteiro conversando sobre uma divergência teológica específica que é discutida há 400, 500 anos por teólogos e ninguém chega a consenso nenhum. Mas é legal discutir, é bom, acrescenta, sabe? Quando a gente sabe ter limite na agressividade. E o respeito, né? Quando tem respeito, sempre acrescenta a discussão de divergência teológica. Agora, a heresia não tem como ter diálogo, né? Se foge da Bíblia, não tem como ter diálogo. A Ana Gabriele entrou também. Ana Gabriele Zanglielli. A Ana, tá. A Aninha. Desculpa, eu tentei ler o sobrenome, mas aqui... A Aninha, mãe, a filha do Alcione. Anderson Roberto Stalkovics. Esse é o marido da Beth, eu acho. O Paulo Fortes. Paulo. Entrou mais alguém, se não me engano, que deu boa noite lá em cima, a Marlete da Rosa. A Marlete? A Marlete, mulher do Márcio, esposa do Márcio, será que é? Eu não sei. Se tu é a esposa do Márcio, diz assim, sou eu. Mas dá um oizinho aí quem entrou, dá um oizinho pra gente saber. A Maria entrou também. A dona Maria, mãe do Michael. É muito bom. Então, assim, o que nós temos que entender, que nós estamos falando a respeito do pecado, que todo o pecado, a consequência é desastrosa na vida da gente. Nós temos que ter um cuidado bastante grande, porque é desastroso. Um pecado, tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro onde é que ela está, que diz que um abismo puxa o outro abismo. Então, essa eu não sei, não lembro onde é que é. Se tu pegar e de repente botar na internet, aí tu consegue achar. Um pecado, um abismo puxa outro abismo, um pecado puxa outro pecado. Então, se nós pecarmos, o que nós temos que parar para pensar. A semana passada eu falei um pouquinho a respeito disso. Jesus Cristo foi na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Jesus Cristo derramou gotas de sangue por causa do nosso pecado. Jesus Cristo sofreu toda a agonia e todo o sofrimento que ele teve por causa do nosso pecado.
Ele ultrapassou as barreiras do sofrimento físico, a ponto dele perder a comunhão com Deus por causa do nosso pecado. E tudo isso, essa natureza maligna, está dentro de nós. E por isso que se faz necessário que nós tenhamos asco do... Ô Léo, dá uma conversada com a Mila e vê se ela cala a boca. Não, respeita, tem que chamar. Então assim, o pecado é gravíssimo. Nós temos que ter dentro de nós, nós temos que ter aversão ao pecado, nós temos que detestar o pecado, nós temos que odiar o pecado com toda a força do nosso ser. É lógico que nós precisamos lamentar, nós precisamos chorar por causa do pecado. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá no versículo 5 ou 6, que eu não lembro qual é, que diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles têm fome, e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, as pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus, as pessoas que choram por causa de estar em meio ao pecado, as pessoas que se escandalizam quando pecam. Sabe, quando a gente peca, tu tem horror, diz assim: meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Nós temos que ter uma força tão grande para nós pensarmos que isso faz mal para o nosso viver. Isso faz mal não para o nosso ser, mas para a nossa convivência com Deus. E agora nós vamos entrar dentro dessa parte. Primeiro nós falamos a respeito da gravidade do pecado. Agora nós vamos entrar na importância da nossa alma, na importância que tem o nosso destino eterno, que diz assim para nós, né? É a parte que nós vemos, né? Corta, se o olho pecar, corta, tira, arranca ele fora. Se a tua mão pecar, arranca fora. É muito melhor tu entrar sem um membro no reino dos céus do que tu perder a tua vida ou ir para o inferno, sabe? E o interessante é que nós vemos que quando Cristo fala disso, ele fala duas vezes. Ele diz: se o teu olho pecar, arranca e entra sem ele, mas entra no céu. Se a tua mão pecar, arranca, e é muito melhor do que tu ser lançado no inferno. Ele dá ênfase a isso, ele fala duas vezes. Se ele fala duas vezes é porque é uma coisa muito importante. O que eu quero que vocês entendam nisso é que não existe no mundo alguma coisa mais importante do que a tua salvação. Não existe nada nesse mundo que possa te dar satisfação maior do que a salvação. É lógico que já fala. É lógico que Cristo não quer que a gente decepe a nossa mão. É lógico que Cristo não quer que a gente arranque o nosso olho. O que Ele está tentando nos ensinar é sobre a gravidade do pecado, sobre a importância que tem a nossa alma para Ele, a importância que tem o nosso destino. Entende? É isso que ele está falando. Ele está fazendo o que nós falamos a semana passada, hipérbole, né? Eu acho que é hipérbole quando tu fala alguma coisa que é maior. Ele está dizendo: cara, arranca. É muito melhor tu arrancar o teu olho do que tu entrar no céu, do que tu não entrar no céu. Então ele está falando uma hipérbole para mostrar para ti que a tua alma vale muito mais do que tudo nesse mundo, que o teu destino eterno vale muito mais do que uma vida inteira que tu tem aqui nessa terra. Vocês viram o filme de Paulo? Paulo o apóstolo, quando ele pega um punhado d'água, ele está contando uma história para o rei, e ele diz: sabe quando tu está dentro do barco, e tu enfia a mão dentro da água, e pega um punhado d'água na mão, e esse punhado de água ele começa a escorrer por entre os dedos, assim, ó, e ele vai se esvaindo aos pouquinhos, e aquela água que tem dentro da nossa mão é a nossa vida, e o que vai saindo é que a vida está se esvaindo. Isso é a nossa vida. E agora Deus é o oceano inteiro. Nós estamos nos preocupando com um punhadinho de água que está se esvaindo por entre os dedos, e estamos deixando um oceano passar, sabe? Isso é triste, isso é muito triste. Primeiro dizer que a Vera Lúcia entrou. Amém. E eu achei o versículo, eu já joguei na live aí, estou botando todos os versículos na live. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. E logo em seguida ele vai falar sobre como a misericórdia de Deus, mesmo assim as misericórdias de Deus estão sobre ele e tudo mais.
Chamou o Cleito aí, tô sentindo falta do Cleito, falta do Paulo, falar coisa aí na live aí, que deu o pessoal aí? O Paulo tava online pelo menos. Ô Paulo, vamos lá, vamos comentar aí. O tio Coca tá online também, pode acrescentar. Ô Coca, Pastor Goulart, faz comentário aí, vamos lá. A pastora Nani tá online também. Pastora Nani, que bom estar aí de pode novo. comentar também, fica à vontade. Comentem. Então assim, ó, Jesus está nos ensinando que qualquer coisa é mais importante e que qualquer coisa é menos importante do que a nossa salvação. E todas as coisas atrapalham o bem-estar da nossa alma. Então tudo isso deve ser renunciado por nós. Se tem alguma coisa na tua vida que tá... Eu gostaria que tu olhasse para dentro de ti e visse assim, ó, o que está atrapalhando a minha vida? E a gente abrir mão disso, sabe? Um passo de fé. Eu acho que é um passo de fé que nós temos que dar, sabe? É impossível. Eu acho que nós não somos tão tapados que nós não reconhecemos o nosso erro, sabe? Todos nós somos pecadores. Se nós nos achamos que não temos pecado, a palavra de Deus diz para nós que nós somos mentirosos. Se nós achamos que nós não temos pecado, ou nós somos mentirosos, ou nós temos o coração cauterizado, a mente cauterizada. Entende? Porque é impossível a gente não conseguir ver a maldade que tem dentro do nosso coração, os desejos depravados que tem dentro da nossa vida. Eu não estou falando de coisas magistrais, coisas imensas, não, coisas pequenas, sabe? Da gente olhar para uma pessoa e ter inveja da pessoa, da gente tu vê o casamento de alguém e tu vê que a vida do cara é legal no casamento e tu tem inveja dele e tu desejar como eu queria, sabe? Coisas pequenas às vezes, e cada dia nós vamos nutrindo desejos, nós vamos nutrindo coisas que estão dentro do nosso coração, nós estamos dando alimento para a carne ao invés de dar alimento para o espírito. Então nós só vamos conseguir alimentar o espírito quando nós tomarmos de verdade a mortificação do pecado, ou seja, abrir mão de tudo que a gente deseja. Lucas 14:26 diz assim, ó: se alguém vier após mim e não aborrecer o seu pai e sua mãe, a sua mulher, o seu filho, seu irmão e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Sabe, Cristo não está mandando aqui que a gente saia odiando a nossa família, que a gente abandone a nossa família, que a gente abandone os nossos familiares, que a gente saia à nossa própria sorte. Não, ele está querendo mostrar para nós que o bem-estar da nossa alma é muito mais importante até que os nossos familiares. O bem-estar da nossa alma é muito mais importante até que a nossa própria vida. Por isso que ele diz no fim do versículo, ele diz assim, ó, ainda também a própria vida. Então assim, ó, se eu não aborrecer a minha própria vida, eu não sou seguidor de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo para mim? Eu tenho que largar todos os meus desejos, eu tenho que largar todas as minhas vontades, eu tenho que largar todos os meus quereres, eu tenho que largar tudo que eu quero e usar exatamente o versículo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente conseguir chegar nesse patamar de não se aborrecer com as coisas que estão acontecendo, porque assim, eu já falei a respeito disso. Como é que é o lá da Ibabe, o nome dele, que eu me esqueci? Ed René. O Ed René. O Ed René, uma vez ele fez uma pregação, e eu ouvi a pregação dele, que ele disse assim, uma senhora chegou para ele e perguntou assim, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso que o senhor prega, o senhor faz? E ele disse assim, minha irmã, minha querida irmã, eu não tenho como fazer. Eu não consigo fazer, porque eu sou ser humano igual a qualquer um de vocês. Mas todos os dias da minha vida eu estou de joelhos,
Todos os dias da minha vida eu estou procurando vencer as dificuldades que todos os dias aparecem. Então, assim, sou ser humano, sou errôneo, sou pecador, mas eu tenho lutado com todas as minhas forças para conseguir vencer. E todas as vezes que eu caio, fala lá em João para nós, diz assim, ó, vê se tu consegue pegar esse versículo para mim. Eu acho que é 1 João 1,6, se eu não me engano. Eu faço isso, mas não te dou certeza. Eu falo isso para que vocês não pequem, mas se por acaso vocês pecarem, vocês vão ter um advogado que vai defender vocês. É isso. Nós temos Cristo que nos defende, mesmo quando nós pecamos. Então Deus sabe que nós somos pecadores e por isso Ele tem misericórdia de nós e mandou Jesus Cristo para vir nesse mundo, para morrer na cruz do Calvário, para ser advogado nosso. Por isso que Ele diz em Romanos 8:1 que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, mas para aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem Cristo, que já não vivem mais eles, mas Cristo vive neles. Nesses não existe pecado. Por quê? Porque Cristo pagou todo o pecado por intermédio da morte na cruz do Calvário. 1 João 2:1. 2:1? Nossa, totalmente errado. Daí eu disse que era 1,6. Estou colocando aqui já. Tem a 1 João 2:1 que diz para nós, lê para nós o versículo? Eu vou jogar o 1 e o 2 na live aqui e já vou ler. Tá. Deixa o Léo ler, depois a gente continua. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Sabe, não precisa falar mais nada, entende? Então, assim, cara, ele é a propiciação. Pega no dicionário para nós, para botar o que é propiciação. Propiciação é pegar o lugar, tomar o lugar de... Vou abrir aqui. Aqui o meu Google deu uma travadinha. Propiciação. Consegui já. Deu uma travadinha aqui. Tá, assim, ó. Jesus está ensinando que nós devemos odiar e abandonar e deixar de... Não está ensinando para a gente abandonar. Nós temos que saber que tudo que a gente faz tudo que a gente faz é menos importante do que a nossa vida no céu. É isso que ele quer dizer para nós. Então, assim... sacrifício ou oferenda que se faz para aplacar a ira dos deuses. Em várias culturas, tipo, propiciação não acontece só na nossa cultura, por isso que ele fala deuses. Então, basicamente, o que Cristo fez foi se colocar como sacrifício para segurar a ira de Deus. É se colocar no lugar sob a ira. Isso. Ele se coloca sob a ira para a ira não... Por exemplo, tu vai cair um raio em cima de alguma coisa. Ele sai de lá e fica e absorve esse raio. Ele não te tira do raio, ele absorve o raio para te salvar. É isso que é propiciação, é tomar o lugar de, entende? É trocar de vida, entende? É trocar de vida, ou seja, Cristo é um mau negociante. Ele pega a tua vida que não vale nada e dá a vida dele para ti em uma vida interessante. Então é isso. O que ele está falando a respeito quando ele diz isso, então é isso. Não é que a gente abandone a nossa família, que a gente abandone as nossas coisas, que a gente abandone o nosso eu, mas que nós abrimos mão disso, porque isso é menos importante do que a vida futura. Isso é menos importante do que estar ao lado de Deus. E é isso que ele quer falar para a gente, sabe? Ele está mostrando para nós que é possível que nós consigamos viver uma vida cristã dentro da presença de Deus, uma vida cristã dentro da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, e que a nossa alma e o destino da nossa alma é muito mais importante do que qualquer outra coisa, seja família, seja bens, seja trabalho, seja o que tu quiser pensar, qualquer coisa que está sobre a terra, a tua alma e o destino para onde ela vai é muito mais importante que qualquer outra coisa.
Nós estamos falando aqui de eternidade. É isso que eu falei, que Paulo falou a respeito do punhadinho de água. Nós estamos preocupados com o tantinho de água que tem dentro da nossa mão, e a eternidade é um oceano aberto, sabe? Então assim, dá pra gente até citar Lewis, né? Sim. Naquela frase de Lewis que ele diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Isso, exatamente o que Lewis falou. Se não é eterno, cara, é eternamente inútil. Quer dizer, se não é eterno, cara, qual a utilidade que tem para minha vida? Aquilo que a gente fala, que eu falei a respeito da música, que o edifica, fica, né? Então assim, ó, quando tu for fazer alguma coisa, tu vai perguntar assim antes de fazer: isso que eu estou fazendo edifica? Então eu vou fazer. Tu sair da tua casa para ir na casa de alguém, para fazer um comentário, tecer um comentário a respeito de alguém, tu pergunta: esse comentário vai trazer benefício ou vai trazer malefício para a vida da pessoa? Vai trazer benefício, então vai lá e faz. É malefício, então não faz. A boca fechada é muito mais importante do que tu abrir a boca para falar asneiras, falar bobagens. Então, quando tu for fazer alguma coisa, seja falar, seja agir, seja pensar, pensa muito bem antes disso. Raciocina e diz assim: será que isso vai edificar? Será que isso vai trazer alguma coisa de boa para a minha vida futura ou para a vida das pessoas que estão na minha volta? Será que isso vai trazer algum benefício para a minha família? Isso vai trazer algum benefício para as pessoas que estão me ouvindo? Isso vai trazer algum benefício para as pessoas que olham para mim? Sabe que às vezes a gente acha... nós estávamos conversando a respeito que o Iago Martins fez um comentário hoje, e a outra moça, o padre Fábio de Mello, né? Não o Fábio de Mello, é um menino que se chama Fábio de Mello, e daí no Twitter o nome dele é o Padre Fábio não de Mello, mas ele não é nem padre, ele é evangélico. Ele é evangélico. Então assim, o Iago fez um comentário essa semana, e esse menino fez um comentário essa semana, e às vezes a gente olha que as pessoas que se dizem cristãs são muito mais nocivas do que pessoas que são ateias. Porque uma pessoa ateia não vai te tocar. Uma pessoa ateia não vai te induzir ao erro. Agora, uma pessoa que se faz de cristã, uma pessoa que prega cristandade, ou seja, o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar: eu sou cristão. Tem pessoas que entram na live para ouvir o que eu estou falando. Tem pessoas na igreja que seguem a forma que eu ajo. Ou seja, eu sou como é que é? Religioso? Fariseu? Não. A pessoa que induz alguém a fazer alguma coisa. Influenciador. Eu sou um influenciador. E como eu sou influenciador, qualquer pessoa que está dentro da igreja, qualquer pessoa que está em qualquer lugar do mundo é um influenciador. Nossa, tem uns mosquitão aqui, daqui a pouco eles vão me levar embora aqui. Então assim, tu influencia as pessoas que estão na tua volta. Então, de que forma tu está influenciando? E a pergunta agora mais profunda: o que o teu filho está vendo dentro da tua casa? Está te vendo como um cristão de verdade? Ou ele está te vendo um cara que é amante do pecado? Um cara que faz as coisas de acordo com a tua vontade? Ou tu tem feito as coisas de acordo com a vontade de Deus? Tu tem levado cativo os teus desejos? Tu vê assim, aqui em casa a gente conversa de vez em quando, que hoje eu sou completamente diferente do que eu era 5 anos atrás. Cada dia que passa, eu vou tentando, os erros que eu vou encontrando, eu vou tentando tirar da minha vida. E eu tenho mostrado isso para os meus filhos, que eles devem ser desta forma. Que quando eles verem alguma coisa errada, eles devem mudar. Aí tu vai perguntar para mim: então tu sempre foi como tu é? Não fui. E eu já disse para vocês, e já falei, e já postei no Facebook, e canso de dizer, e não canso de dizer: eu sou um depravado,
que foi regenerado por Cristo. Uma pessoa completamente errada, uma pessoa que eu tenho, eu vejo pessoas que contam testemunhos, eu era assim, e hoje eu sou assim. Eu tenho vergonha do meu passado, por isso que eu não conto. Entende? Eu não conto o meu passado porque isso aí cai naquele meu filtro. Eu contar o meu passado vai trazer algum benefício para alguém? Não. Eu contar o meu presente, isso traz benefício, porque Cristo mudou a minha vida. E como é que era a tua vida antes? Não interessa como ela era. Cristo sabe. E a palavra de Deus diz para nós que 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que aconteceu lá atrás não existe mais, morreu. Uma coisa importante é que você está falando de ti, né? E porque muita gente acaba às vezes levando como se estivesse dizendo como elas deveriam trabalhar. Não. Mas é bom lembrar que tipo, uma das pessoas que a gente mais gosta de ouvir pregar, a gente estava até comentando, é o Clayton. E o Clayton ele é uma pessoa que ele trabalha com pessoas que passaram pelo que ele passou. E eu acho que é justamente isso, né? O nosso testemunho costuma ser onde abunda o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça. O Clayton hoje ele trabalha com pessoas que passam pelo problema que ele passou. Ou seja, ele é usado por Deus para atingir pessoas que passaram pelo que ele passou. Eu e a Cássia comentamos aqui na quarta passada que nós tivemos depressão e ansiedade. E a gente costuma tentar conversar com pessoas que estão passando por isso, não tentando substituir um psicólogo, porque a gente não pode fazer isso, a gente não tem esse direito, mas tentando ser empáticos com pessoas que passaram por isso, principalmente pessoas dentro da igreja, porque muitas vezes dentro da igreja esse tipo de doença é rejeitado, não é bem tratado. Então, onde a nossa fraqueza está, talvez seja exatamente o lugar onde Deus quer te usar para edificar outras pessoas, onde Deus teve misericórdia de ti, ele quer que tu tenha misericórdia dos outros também. Imagina eu que tive depressão por 2 anos, ver uma pessoa com depressão na igreja e pisar em cima da pessoa, criticar a pessoa por ser depressiva, sabe? Isso seria extremamente injusto da minha parte. A palavra de Deus diz para nós lá em Salmo 119, versículo 2, que nós temos que usar os testemunhos. Eu particularmente não uso o meu testemunho por ele ser um testemunho vergonhoso. Eu não tenho por que fazer isso. Agora, aí tu vai perguntar, então tu nunca dá testemunho? Não, eu dou testemunhos para pessoas que necessitam do meu testemunho. Então assim, eu não vou numa igreja contar a minha história. Eu não vou numa igreja. Eu geralmente eu converso que eu entrei na igreja Peniel dessa forma. Um irmão muito querido meu, nossa, agora um irmão muito querido, eu esqueci o nome. O Eliázer, isso presbítero Eliázer, ele foi consagrado presbítero. Graças a... o cara é muito bom, eu gosto muito dele. E ele me convidou para ir na igreja Peniel, para eu levar um testemunho da minha vida. E eu disse para ele assim, meu amado irmão, se for para dar um testemunho da minha vida, eu não vou. Se for para falar de Cristo, eu vou. Mas é lógico, eu entendo o que ele queria. O que ele queria é que eu falasse a respeito de evangelismo. E eu fui lá falar a respeito de evangelismo. Mas eu não tenho necessidade de falar da minha vida. É isso que eu quero que vocês entendam. Que, por exemplo, vamos usar o caso do Cleiton. Uma pessoa que está na drogadição, tu pega outra pessoa que está na drogadição e mostra para ele, cara, eu estava nessa situação e eu saí. Entende? Isso é um testemunho maravilhoso que dá força para a pessoa. Agora eu não tenho porquê eu contar histórias que não vão trazer, vai cair de novo na peneira. Vai edificar o que eu vou falar? Vai, então fala. Não vai edificar? Fica quieto. É isso que eu acho. E tem muitas pessoas que o testemunho delas edifica muito, inclusive até a igreja. Que continue assim, tá? Não é, eu não uso o testemunho porque eu acho a minha vida muito vergonhosa. O que eu fiz no meu passado, eu acho que não tem porquê. As pessoas que eu errei, eu pedi perdão. E se alguma pessoa não pedir perdão, me fala porque eu vou pedir perdão. Assim como o Zaqueu,
Se alguém defraudei, eu quero restituir 4 vezes. Se alguém eu machuquei, eu quero pedir perdão para essa pessoa. Entende? Então, assim, se tu acha que tu foi magoada por mim, machucada por mim, fale comigo, porque eu tenho que te pedir perdão. E não é por causa que eu queira, tá? É porque Cristo quer. Isso aqui, ó. Eu tenho que agir dessa forma, porque é muito mais importante para mim a minha eternidade do que as coisas que estão aqui nesse mundo. E é assim que eu penso, tá? E isso é verdade. Eu vou só citar as pessoas que entraram. O Josi entrou. Amém. O pastor Alberti. Isso, pastor Alberti, que bom estar aí de novo, mano. O Henrique Félix entrou. Henrique. Eu vi hoje a live tu tocando lá. A Suene Gouveia. A Suene é da igreja lá da ilha. A tia Valda. A Maria Estela. A dona pastor Estela. Lloyd, a pastora Nani. Ô, Glória. E deixa eu ver, acho que tinha mais alguém que tinha entrado. Vera Lúcia, eu acho. Eu não sei se eu tinha citado. A Vera já tinha falado. Então, assim, o bem-estar eterno da nossa alma é muito mais importante que qualquer outro tipo de coisa, tá? Ele está falando de coisas importantes na vida de verdade. Sabe, o importante é nós nos preparar nesse mundo para a eternidade. Sabe, uma vez eu fiz uma liturgia, um pensamento a respeito de que o que nós vivemos aqui é um cursinho. É esse meu pensamento que eu tenho. A gente faz um cursinho e a morte é o vestibular. E aí, ou tu passa ou tu roda, né? Então, nós temos que aproveitar bastante o cursinho para conseguir passar no vestibular. Então, assim, nós temos que nos jogar com todas as nossas forças para fazer a vontade de Deus, esquecer as coisas do mundo, sabe? É isso que Cristo quer falar nessa passagem, que se um olho te fazer pecar, arranca fora, porque é muito mais importante a gente estar do lado de Cristo do que a gente estar usando algo de errado. Corta e joga para longe de ti. Evita tudo que é coisa que seja prejudicial para a tua vida. Qualquer coisa que entristeça a Deus, corre longe, joga fora, corta, lança para longe de ti. Lança tudo bem para o mais longe que tu puder. Sabe, a gente vê Paulo falando lá em Colossenses 13, e ele exorta para que nós busquemos as coisas do alto, as coisas de cima, que nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós temos que dar prioridade nas coisas celestiais, mas muitas vezes nós fizemos tudo ao contrário. Aí tu pergunta para mim, é verdade, nós temos que pensar mais nas coisas do alto? Sim, nós temos que pensar muito mais nas coisas do alto. E nós vemos às vezes as pessoas deixando de lado as coisas da igreja, as pessoas deixando de lado a leitura bíblica, as orações. A gente qualquer coisa que é concernente ao reino de Deus deixa de lado, para a gente ficar uma madrugada inteira fazendo uma maratona de série na TV. A gente larga tudo para ficar navegando na internet. A gente larga tudo para ir jogar um futebol com os amigos. A gente larga tudo para fazer um churrasco entre amigos. A gente deixa tudo. Ou coisas desse tipo, qualquer outra coisa desse tipo. Ou seja, nós temos uma inversão de prioridades. Nós achamos as coisas do mundo muito mais importantes que as coisas de Deus. E eu gostaria que tu olhasse para dentro de ti de novo, nesse momento, e pensasse se não é isso. Se uma maratona de série é mais importante do que tua vida na eternidade. Se um jogo de futebol é mais importante que a tua vida na eternidade. Se nasceu um jogo de videogame, cara, N coisas que a gente faz. Sabe, esses dias, eu não me lembro quem é que falou, o Leonel que comentou comigo a respeito, foi um pregador que falou, se o nosso trabalho está roubando o nosso tempo com Deus, até isso nós deveríamos largar. Entende? Mas é o meu ganha-pão. Mas, cara, quantos anos eu vou viver aqui? Eu estou com 52 anos. Vamos
a média de vida do brasileiro hoje é 72, 70, o homem acha que é 72 ou 75 anos. Peraí. Não tenho certeza. Vamos botar que seja 70 anos, tá? 70 anos a média de vida do homem brasileiro. Eu tenho, por média, mais 20 anos de vida. Será que esses 20 anos de vida vale a pena eu passar a eternidade inteira no inferno para aproveitar 20 anos de vida? Isso eu estou falando se eu viver 20 anos, né? Porque, louco, essa noite eu vou pedir tua alma. De quem vai ser. Então, será que vale a pena nós estarmos vivendo da forma que nós estamos vivendo? Aproveitando a vida aqui e perdendo a nossa vida com Deus? A gente está mais preocupado com o que vai acontecer daqui 2 anos do que vai acontecer com a eternidade, né? Sendo que daqui 2 anos a gente não tem nenhuma segurança de como as coisas vão estar, sabe? A gente tem estudos aí, alguns estudos apontam que esse tipo de isolamento que entra em períodos mais graves e períodos mais suaves pode acontecer até entre 2022 e 2024, né? Não vai ser um isolamento total, em alguns momentos vai ser até mais leve do que a gente está vivendo agora, só que essa anormalidade na nossa sociedade não sabe quanto tempo vai durar. Pode durar entre 2 e 4 anos, tem a probabilidade. Até porque a vacina só vai começar a terminar os testes no final do ano que vem. Então a gente acredita que para as pessoas terem acesso a órgãos de vacina, conseguirem programar uma campanha de vacina, vai ser daqui uns 2, 3 anos no mínimo. Então a gente não sabe quando que vai normalizar as coisas, sabe? Provavelmente vai demorar bastante. E se a gente olhar dessa forma, que, por exemplo, hoje nós estamos em maio, né? Uhum. Em janeiro nós tínhamos, dia 31 de dezembro, nós escrevemos fizemos lá, cada um escrever o projeto de vida para 2020. Aí todo mundo escreveu o projeto de vida para 2020. E foi por água abaixo. Então, assim, essa pandemia mostrou para nós que não tem controle de nada. Que não temos controle de nada. Entende? É o que diz para nós em Tiago. Tu diz, eu vou em tal lugar, eu vou visitar fulano de tal, eu vou em tal cidade. Louco. Tu deveria dizer assim, se Deus quiser. Então, nós estamos... E mesmo em meio à pandemia, nós ainda nos achamos a última bolachinha do pacote, que nós fizemos o que nós queremos. Vamos abrir mão da nossa vida e vamos entregá-la para Cristo? Vamos fazer a vontade de Deus de verdade e acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós? Aí nós vemos, no mesmo capítulo de Colossenses que eu falei aqui, que nós devemos... Que Ele nos exorta para que nós busquemos as coisas do alto. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, Ele diz para nós, para a gente se despir do velho homem e se vestir do novo homem, sabe? Ser uma pessoa diferente. O que importa de verdade é a nossa vida com Deus. Por isso que nós temos que mortificar o pecado. Qual é a importância da tua alma para ti? Ou a importância maior é o teu corpo? Sabe, a gente vê, esses dias eu até falei aqui numa live, não me lembro, mas já tem tempo, que diz assim, um dia eu estava passando na frente de uma igreja, tinha 6 pessoas na igreja, e na mesma rua tem uma academia, e aí dentro da academia tinha 50, 60 pessoas fazendo exercício. Tu tem cuidado mais do teu espírito ou tu tem cuidado mais do teu corpo? Então não é para fazer academia? Não estou dizendo isso. Mas o mesmo cuidado que tu tem com o teu corpo, nós temos que ter com o nosso espírito, nós temos que alimentar ele, nós temos que cuidar das coisas do alto. Na realidade, nós deveríamos cuidar mais das coisas do alto, como diz em Colossenses 3, né? Então, meus irmãos, nós temos que saber que esse assunto é de extrema importância. Nós temos que saber que o pecado é totalmente prejudicial. E nós temos que cortar e lançar para longe de nós. Não sei se deu para entender o que eu estou, o que é para falar. Nós temos que tudo
que faz nós pecar, nós arrancar da nossa vida. Não é o olho, não é a mão, mas é tudo. Se é o teu serviço, se é os teus filhos, se é a tua mãe, se é teus irmãos, se é... seja lá o que for, tu tem que abrir mão disso. Qualquer coisa que te faça cambalhar na fé, tira isso para fora, e tira isso e joga fora. Nós temos que ser radicais. Tinha uma música que os rapazes cantavam lá em Cachoeirinha, que dizia assim: Senhor, faz-me um radical. Como é que é a música? Senhor, faz-me um radical como águia voar. Eu me esqueci como é que é a música, mas nós temos que ser cristãos radicais. Nós temos que abominar o pecado, nós temos que abominar a coisa errada, nós temos que colocar a mortificação grandiosa na nossa vida, nós temos que lutar com... mortificar quer dizer fazer morrer a natureza terrena. A natureza terrena nós temos que acabar com ela. Eu gostaria de ler com vocês Romanos 8, versículo 13, que diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Sabe, é isso. Pelo Espírito nós temos que viver e mortificar tudo que é da carne. Nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que privar o nosso poder de pecar, nós temos que privar a forma que a força que nós temos de destruir as coisas de Deus, as vontades de Deus. Não podemos mais deixar o pecado fazer parte de nós. Nós não podemos mais deixar o pecado ter poder sobre nós. Nós temos que lutar com todas as nossas forças, sabe? E para isso, nós devemos não nutrir a carne. Olha para nós, lê para mim em Romanos 13, versículo 13 e 14. Romanos 13, versículo 13 e 14. Romanos 13, 14. Só comentar aqui que o Henrique Félix disse: Deus no comando de tudo em nossas vidas, e ele citou que devemos cortar o mal pela raiz. O Albert, uma hora certa. Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém. O Paulo Tavares e o pastor Paulo e o pastor Alexandre entraram no rádio também. Amém. Tá, o 13 e o 14, né? 13 e 14. Romanos 13, versículo 13 e 14. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Nada. Nada. Tu tem desejo de beber? Não satisfaz. Tu tem desejo qualquer desejo da tua carne, não satisfaça. Não faça nada que satisfaça a tua carne. Porque se tu fizer uma coisa que satisfaça a tua carne, tu está indo contra a vontade de Deus. Na outra versão diz assim, não procuremos satisfazer os maus desejos da natureza humana. Nossa, sabe? A nossa natureza humana, ela tem fome do pecado, ela tem fome de desejos carnais, e nós não podemos alimentar a nossa carne, sabe? Falando de inclinações pecaminosas, porque nós temos desejos, cara, os nossos olhos, a palavra de Deus diz para nós que os nossos olhos são lamparinas. Então, ele ilumina o nosso corpo. E o que nós estamos nutrindo os nossos olhos? O que nós estamos olhando, sabe? Quando tu está andando na rua, tu está olhando o quê? Quando tu está sentado na frente do teu computador, tu está vendo o quê? Quando tu está mexendo no teu celular, tu está olhando o quê? Os teus olhos são luzes ou ele tem sido trevas para a tua vida? Por isso que ele diz assim, se teus olhos estão sendo trevas para ti, arranca os olhos. Mas é lógico que não é para te arrancar os olhos,
Mas se tu parar para pensar, se o que te faz pecar é o celular, cara, joga o celular fora. Se o que te faz pecar é o computador, joga o computador fora. Se o que te faz pecar é sair na rua a caminhar, não vai para a rua caminhar. Cara, luta contra os desejos carnais. Não permita que nada, como é que diz na tua passagem, desculpa, a última que fala, que satisfaça nada que satisfaça os teus desejos carnais. Luta contra isso. É isso que é a mortificação do pecado. Eu queria ler Tito 3, 5, 6 e 7, eu acho. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Não, pera, calma, que é o de antes. A exigência que cumpre em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Cara, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, é exatamente isso aí. E assim, qual tem sido a tua inclinação? Tu tem te inclinado para carne ou tu tem te inclinado para o Espírito? Sabe? E aí tu vai dizer, pô, duras palavras. Sim. Eu te amo demais para ver tu te perder. Entende? Então é isso que eu quero que tu vai perguntar para mim assim, pô, mas faz 4 semanas que tu está falando a respeito do pecado. É isso. E eu vou continuar a vida inteira falando a respeito do pecado. Se tu parar para pensar, desde que nós começamos esse estudo do Sermão do Monte, todos os dias eu tenho falado contra o pecado. Todos os dias. Se tu olhar as lives dos jovens, tem falado contra o pecado. Se tu olhar as lives do Salmo 119, tem falado contra o pecado. Nós temos que falar contra o pecado. Porque se nós não falarmos contra o pecado, cara, nós não estamos falando do Evangelho de Cristo. Se nós não falarmos que se tu pecar, tu vai para o inferno, nós não estamos pregando o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é isso: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Te entrega a Deus de verdade. Sabe, o que nós temos que olhar, o que nós temos alimentado, o que nós temos procurado na televisão, o que nós temos procurado na internet, no cinema, o que nós temos procurado nas revistas, nos livros, o que nós temos procurado na rua, como é que nós estamos, os namorados, de que forma tu está namorando. Qual é o jeito que tu está namorando? É um namoro cristão ou é outro tipo de namoro? Como é que tu está te vestindo? Como é que é o tipo de roupa que tu está usando? Tu está fazendo, te expondo? Será que tu está mostrando desejo sexual ou atiçando, provocando o desejo sexual de alguém? Será que tu está provocando alguém que está próximo de ti? Entende? Aí diz assim, eu uso a roupa que eu quiser, cada um tem que ter pureza no coração. Não, nós somos responsáveis pelo pecado dos outros. Se nós estamos nos vestindo mal, se nós estamos nos mostrando, se nós estamos fazendo coisas, nós vamos pagar por isso. Então assim, isso também além do nosso pecado, nós induzir uma pessoa ao pecado, nós somos tão pecadores quanto ela, nós somos tão culpados do pecado dela quanto ela foi. Então cuide com as provocações, cuide com as injustiças sofridas, sabe? Nós temos que olhar que às vezes nós ficamos bravos por ter sofrido injustiças e provocações, sabe? A nossa carne está inclinada para a ira. Nós não podemos nos irar, nós não podemos ter rancor, nós não podemos ter amargura, mesmo que as pessoas fazem. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que amar os que nos odeiam, que nós temos que orar por aqueles que nos machucam. Nós temos que dar um basta, sabe? Nós temos que dar um basta na nossa humanidade. Sabe, uma vez eu falei para uma pessoa que ela perguntou para mim assim, tu acredita que existe vida fora da terra? Eu disse para o cara assim, claro que eu acredito. Aí ele disse assim, porque eu não sou daqui, eu não sou desse reino, entende? Eu não posso mais viver de acordo com esse reino. A palavra de Deus para nós que se nós colocarmos Cristo em primeiro lugar, todas as coisas, se nós colocar o reino de Deus em primeiro lugar da nossa vida, todas as coisas nos serão acrescentadas. E se nós andarmos no reino de Deus, nós não andaríamos como nós estamos andando. Nós seríamos cristãos verdadeiros. Nós andaríamos conforme a vontade de Deus.
nós aceitaríamos mais críticas e não ficaríamos bravos com isso. Ou até mesmo elogios. Sabe que às vezes as críticas nos levam para a ira ou para o rancor, e os elogios nos levam para o orgulho. Nós pecamos de uma forma ou nós pecamos de outra. Nós temos que ter muito cuidado. Nós devemos procurar perceber qualquer coisa que nós estamos alimentando. Nós temos que perceber qualquer coisa que esteja alimentando as nossas inclinações pecaminosas e cortar. Foi o que ele colocou aí, foi o Félix, né? Uhum. Cortar pela raiz. Falando mais coisa aqui, ó, eu vou ler. A Paula Figueiredo comentou: arrancar o que te afasta de Cristo. Isso. Cortar pela raiz, arrancar. Pastor Alberti? Alberti. Ah, mano, eu sempre penso Alberti, e daí eu digo assim, cara, se eu tô pensando Alberti, deve ser outro. E daí eu falo outro e é Alberti. Tá. Ele disse: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Aí. O Félix disse amém, a Luciana Conrado entrou e o Félix disse... A pastora Luciana, seja bem-vinda. Temos que perder o Havaianas correndo do pecado. Ele perdeu o Havaianas, largar, perder, sair correndo, largar tudo de mão. Não só Havaianas, cara, mas perder tudo, entende? Tu tem que, quando a gente se fragar, cara, isso aqui é pecado, mas tinha que ser que nem o The Flash. The Flash não existe, né? É The Flash, né? Isso. Não, o The Flash não. Nós temos que, sério assim, nós temos que correr, tipo que antigamente falava o diabo da cruz, tem que correr que nem o diabo da cruz. O diabo não corre, não corre da cruz. Mas assim, quando a gente se fragar que o pecado tá nos rodeando, nós temos que largar tipo bicho, assim, sabe? Correr de uma forma. Nós temos que restringir a nossa carne, nós temos que reagir a cada suspeita, a cada sugestão do pecado. Nós temos que nos livrar de todo o mal, nós temos que fugir da direção do mal. Nós devemos, a palavra de Deus diz para nós assim, ó: vigiai e orai. É isso, sabe? Porque às vezes nós estamos orando e não estamos vigiando. Nós temos que vigiar, porque o inimigo, ele anda em derredor. É isso que a palavra diz para nós: o inimigo anda em derredor, procurando brechas. Ele não vai jogar um dardo aonde tu é forte. Te cuida, meu irmão, cuida de verdade. Nós precisamos perceber o preço imenso que foi pago na cruz do Calvário para nos dar tamanha salvação, para que nós fôssemos libertos de todo pecado. Entende? Não sei se vocês conseguiram entender a gravidade que o pecado faz na nossa vida. Então assim, ó, a ponto que nós estamos há 4 semanas, um mês, falando sobre o pecado, sobre esses 4 versículos, 4 versículos, 4 semanas falando, o versículo 27, 28, 29 e 30. Então assim, ó, isso é muito profundo, é profundo demais. Nós temos que fazer tudo isso com humildade e principalmente dependência do Espírito Santo, porque sozinho nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Ou melhor, se nós chegarmos a algum lugar, nós vamos nos tornar arrogantes. Sabe por quê? Porque eu consegui vencer. Não, nós temos que ser totalmente dependentes de Cristo. Isso fala para nós no 5:3. Bem-aventurado aqueles que sabem que são pobres de espírito, ou seja, aqueles que sabem que necessitam de Cristo, aqueles que sabem que necessitam do Espírito Santo para vencer. E é isso que quer falar esse versículo que nós lemos aqui agora. Se teu olho te faz pecar, arranca-o. Se tua mão te faz pecar, arranca-o. Que nós possamos mudar de verdade. Então, para nós não esquecer, o pecado é grave demais. O pecado não tem tamanho, tá? Ele é pecado. Não importa se ele é grande ou se ele é pequeno. Ele é pecado igual. Nós temos que nos livrar dele. Nunca podemos esquecer do valor da nossa alma e o valor do destino para onde nós estamos indo. A vida nesse mundo deve ser encarada como uma preparação do porvir. É isso que nós temos que ver. E isso que é o importante. Isso é o mais importante de tudo.
e o resto tudo é secundário. Tudo que nós necessitamos para viver é Cristo. Tudo que nós necessitamos para fazer a vontade de Deus é entregar a nossa vida a Cristo. E nós temos que entender o valor da mortificação do pecado, ou seja, nós destruir a força do pecado que está em nós. Nós lutar contra a força do pecado que há em nós. Aquilo que Paulo fala lá no capítulo 7 de Romanos, que diz para nós: se eu faço o que eu não quero, é porque o que está em mim é mais forte do que eu, ou seja, o pecado é mais forte do que eu, e eu tenho que resistir com todas as minhas forças. E chegar no ponto de quando Paulo estava para morrer, ele dizia assim, ó: combati o bom combate, venci a carreira. Será que hoje, se nós fôssemos partir, se Deus se revelasse para nós, assim como ele se revelou para o rei Ezequias, que quando ele, através do profeta Isaías, que chegou na casa dele, disse assim: Ezequias, prepara a tua casa que hoje tu vai morrer. Está preparado? Tu teria como conversar com Deus e dizer: Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho andado nos teus caminhos. Estou tranquilo. Vou partir dessa na boa, porque eu sei para onde eu estou indo. Ou não? Tu titubearia. Se tu morrer hoje, tu vai para onde, meu irmão? Vamos ler mais uma vez? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que tu perca um dos teus membros do que o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e tira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se perca do que o teu corpo seja lançado no inferno. Que assim seja na vida da gente, que nós possamos de verdade modificar o nosso viver e nos tornar cristãos verdadeiros, lutando contra o pecado, mortificando o pecado e fazendo a vontade de Deus. Semana que vem nós vamos entrar em outra parte, mas eu acho que fala a respeito do adultério a semana que vem. Acho que é nela. Olha para mim o 31, acho que é adultério, né? Não, adultério foi o que nós estávamos, né? Adultério, não, acho que... É o 31, olha o 31 aí, só para me lembrar o que é. Mateus 5, 31. Acho que não é o pecado. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Nossa! Vamos falar a respeito de divórcio a semana que vem. É mais um. É assim, o bom da gente fazer de fazer o estudo versículo por versículo é que a gente sabe o que vai falar semana que vem. Mas o ruim é que a gente pega às vezes uns versículos assim que é difícil de explicar. Amém, meus queridos? Foi um prazer tê-los conosco, que Deus abençoe grandemente. Vamos fazer uma oração e eu vou dar as informações. Como é que é? Esqueci. Os avisos que tem que dar. Oramos então. Ora para nós, Léo. Senhor, muito obrigado por mais esse dia em que nós podemos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Aprender mais sobre a Tua redenção e sobre a Tua obra aqui na cruz. Amém. Que nos trouxe o maior dom que nós podemos ter, que é a fé em Ti. Que nós possamos realmente acreditar no Teu sacrifício, acreditar em Ti e Te colocar como Senhor das nossas vidas. Trocar o nosso tempo investido em séries, em jogos, em conversas, em prazeres carnais e começar a ter prazer na Tua Palavra, como nós aprendemos ontem também. Que nós possamos guardar a Tua Palavra no nosso coração até ter prazer nela. Que Amém. O nosso prazer seja espiritual e não carnal, e que nós possamos alimentar esse prazer, nos aproximar e criar um relacionamento verdadeiro contigo, para conseguir não pecar, para conseguir não chegar nesse momento em que a gente chega no final da vida e olha para Ti e percebe pelo relacionamento que nós temos contigo que nós combatemos um bom combate e que nós não temos dúvida de qual é o nosso destino, porque nós confiamos em Ti e confiamos na Tua obra nas nossas vidas. Amém. Que nós possamos chegar juntos nesse ponto, que nós possamos estudar cada vez mais Tua Palavra e aprender sempre mais de Ti. Que seja feita a Tua vontade nessa terra, Pai. Toma tudo nas Tuas mãos, porque Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito da leitura da palavra, né? Que se a Bíblia são 240 horas de leitura. Tu consegue ler a Bíblia em 240 horas de leitura. Ou seja, se tu ler 1 hora por dia, tu vai ler a Bíblia em 240 dias. Ou seja, 8 meses,
É, né? 2/3, vai dar 8 meses mais ou menos, 7 meses. 7, 8 meses tu lê. Se tu ler 1 hora por dia, e 1 hora por dia tu perde vendo um jornal, vendo uma série, um episódio da série, um episódio. Um episódio de uma série, quer dizer, é 1 hora de leitura, 1 hora de leitura tu consegue ler. Então assim, às vezes a gente tem deixado a desejar a nossa vida cristã, mas vai mudar. Graças a Deus nós vamos vamos aproveitar essa época de pandemia, que está todo mundo em casa e vamos orar mais. Amanhã nós temos live dos jovens, quinta-feira às 20 horas nós temos culto na igreja que vai ser transmitido. Sexta-feira nós vamos ter uma live, vai ser uma live muito legal, não percam, não vou contar, vai ser surpresa. Sexta-feira vai ter uma live surpresa. Sábado às 21h30 nós temos a live dos casais. Domingo às 18h30, o horário do culto mudou. Domingo 18h30 vai ser o culto na igreja com transmissão ao vivo também. Segunda-feira Salmo 119 e terça-feira que vem de novo nós vamos estar estudando a respeito do divórcio. Nossa, eu acho que eu vou me divorciar da estudo aqui. Não, a semana que vem nós vamos estudar a respeito de divórcio. É muito interessante, que às vezes as pessoas têm um pensamento divergente mas é muito interessante, vamos estudar a semana que vem. Eu gostaria que o pastor Goulart fizesse essa live para nós. Ô Coca, quem sabe, hein? Tu faz a live aí de Porto Alegre, a gente transmite aí, a respeito desse aí. Tá inquirido aí, ó. Que um dia ele esteve aqui em casa, nós conversamos um pouco a respeito desse assunto. Mas que Deus abençoe, semana que vem nós estamos aí de novo, amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias, amém? Que Deus abençoe, prazer tê-lo conosco aí, amém? Fique na paz.